Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, graças e paz, companheiros da Igreja Batista de Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje, em um modelo diferente, um formato diferente, decidimos tentar fazer uma transmissão ao vivo e também tentaremos deixar essa aula disponibilizada depois no nosso canal no YouTube. Tem algumas considerações que eu gostaria de fazer antes de entrarmos na nossa aula de hoje, especificamente na nossa matéria de hoje. O nosso estudo tem transcorrido, tem decorrido através da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos hoje para a quarta aula, tudo isso dentro do capítulo de número 1. E ainda vai ficar um finalzinho do capítulo 1 e o começo do capítulo 2 para o próximo domingo. E eu gostaria de fazer um apanhado geral com você do que nós vimos até agora. Primeiramente, nós vimos que a autoria da carta do apóstolo Paulo, ela foi escrita quando ele estava preso, e por algumas referências que nós temos dentro da própria carta, inclusive o versículo de número 13 do capítulo de número 1, a gente entende que ele escreveu essa carta em um contexto romano, muito provavelmente naquela prisão dele em Atos 28, quando ele está em uma prisão domiciliar e tem acesso a visitas, ele reúne com os judeus, proclama o evangelho ali. É importante nós lembrarmos disso. Então Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Os destinatários são a igreja que se reunia na cidade de Filipos, a igreja que estava na cidade de Filipos, e era uma cidade composta em sua grande maioria por não-judeus. Também, então, eram povos pagãos, eram romanos. Por isso a gente quase não encontra na carta, ou tem pouquíssimas referências na carta, às escrituras do Antigo Testamento. Ela é totalmente uma carta nova, por assim dizer. Por isso que é tão difícil ficar amarrando Filipenses em outras partes da escritura. Mas era uma carta inspirada por Deus também. Essa igreja ela surge lá em Atos 16, composta primeiramente por aquelas mulheres que se reuniam na beira do rio, por aquela jovem ex-possessa e pela família do carcereiro. Ok, irmãos? Basicamente isso, ela foi escrita ali. A igreja em Filipos foi plantada por volta do ano 51 depois de Cristo, e muito provavelmente a carta foi escrita entre 61 e 62 depois de Cristo. Na primeira aula nós estudamos versículo 1 e versículo 2, onde nós vimos o apóstolo Paulo saudando aquela igreja. E uma coisa que a gente vê várias vezes aqui é que ele fala de santos, ele fala de bispos ou pastores, ele fala de diáconos que vivem em Filipos. E aí ele deseja graça e paz a todos eles, incluindo então os pastores e os diáconos como parte do corpo da igreja, não como uma casta, como uma classe especial dentro da igreja. Depois nós estudamos do versículo 3 até o versículo de número 11 do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo demonstra toda a sua gratidão pelos filipenses e também a alegria pelo progresso deles na fé. Algo bem interessante é quando ele fala no versículo 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Ele desejava que eles crescessem em amor, que eles crescessem em conhecimento, para que pudessem perceber e aprovar as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então o apóstolo Paulo ele trabalha nessa segunda parte, nessa segunda perícope, né, que a gente fala na teologia, esse trecho da escritura, ele trabalha toda essa questão de gratidão, os desejos que ele tem para a igreja dos filipenses, para a igreja que se reúne na cidade de Filipos. E semana passada nós fizemos a nossa terceira aula, que pegou do versículo 12 até o versículo 18. O ideal, irmãos, é que nós fizéssemos do versículo 12 até o final do capítulo 1. Só que ia ficar muito longo, ia ficar muito cansativo. Então, o que eu decidi fazer? Dividir
essa aula em partes menores, para que nós possamos digerir melhor isso aqui e não ficar uma aula tão corrida com tanto conteúdo. O que ele faz aqui, a partir do versículo 12 até o versículo 18? Ele mostra como a situação de prisão dele contribui para o progresso do Evangelho. Primeiramente, por meio da própria vida dele, que ele, estando preso, conseguiu levar esse Evangelho para dentro da corte romana, para dentro da guarda pretoriana. A segunda coisa que ele fala aqui é a questão de que o fato dele estar preso encorajava aqueles crentes. Então os crentes conseguiam olhar para uma situação ruim, que era a prisão do apóstolo Paulo, e se sentirem encorajados, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E então eles proclamavam o Evangelho com cada vez mais ousadia, ou com cada vez mais desassombro, o que a gente encontra no versículo de número 14. E depois ele fala que mesmo os pregadores rivais, ou seja, aqueles que têm uma teologia igual à de Paulo, mas têm uma motivação diferente da vida dele, ou seja, pregavam a Cristo Jesus, esses camaradas também contribuíam para o avanço do Evangelho. Eles contribuíam para que o Evangelho fosse adiante, porque o conteúdo da mensagem era Jesus. O apóstolo não os trata como falsos mestres neste momento. Ele os trata como mestres rivais, que têm Cristo como tema da mensagem, porém a motivação do coração é equivocada. E por meio de todas essas coisas, das coisas que aconteceram com Paulo, dos crentes que estavam motivados, e por meio dos pregadores rivais, a mensagem avançava, a mensagem ia adiante. O Evangelho sempre avança, independente dos meios humanos, mas através dos meios humanos. E nós chegamos na nossa aula de hoje, versículos de número 19 até o versículo de número 26. Essa aula, o apóstolo Paulo vai trazer as suas perspectivas para o futuro, os seus pensamentos sobre o futuro. E nós iremos tratar aqui também algo bem interessante, lá no versículo 23, que trata do que nós chamamos de escatologia individual, ou escatologia pessoal, onde nós iremos pensar um pouquinho sobre aquilo que é chamado estado intermediário, tá bem? Que é algo que gera bastante dúvida na cabeça das pessoas. Antes de nós começarmos a nossa aula efetivamente, antes de efetivamente lermos o texto bíblico, nós vamos orar e pedir para que o nosso bom Deus venha abençoar esse momento de estudo e venha abrir as nossas mentes e os nossos corações. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais essa manhã que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de podermos nos debruçar sobre um trecho da Sagrada Escritura. E muito obrigado, ó Pai, porque através dessa palavra, Pai, os nossos corações são confortados. A carta aos Filipenses tem vários temas, mas nós temos focado, ó Senhor, em tentar entender que as práticas cristãs, porque nós as temos perdido, Pai, em meio a esse isolamento, esse afastamento, essa dificuldade de nos reunirmos. E também, ó Pai, nós queremos aprender nessa carta sobre a alegria, uma alegria que vem do Senhor, porque essa situação ruim que temos vivido, Pai, tem roubado a nossa alegria em muitos pontos. Com tantas notícias ruins, com tantas tragédias, nós temos ficado cada vez mais abatidos. Senhor Jesus, que o Senhor possa consolar os nossos corações, que o Senhor possa nos animar, que o Senhor possa nos revigorar, nos dar o gozo, o refrigério que vem da Tua palavra nessa manhã. Fala aos nossos corações, é o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, vamos estudar o nosso texto, vamos ler o nosso texto, Filipenses capítulo 1, de 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo,
e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos trabalhar esses 7 versículos? Vamos estudar esses 7 versículos? Quando a gente olha aqui o versículo 19, o apóstolo Paulo traz o seguinte: ele traz o seguinte: eu estou certo. Ele tem uma certeza. Ele tinha uma certeza de que ele seria liberto. Ele tinha uma expectativa grande de que ele seria liberto. Ele confiava que isso aconteceria com ele. E ele começa a falar o seguinte: ó, estou certo de que eu serei liberto. Isso vai acontecer. E ele fala de 2 meios para que isso aconteça: vossa súplica e a provisão do Espírito de Jesus. O apóstolo Paulo, ele acredita numa provisão do Espírito de Jesus. Ele acredita num meio sobrenatural que o libertaria da cadeia. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, quando Tiago é morto à espada e Pedro é solto da cadeia de forma milagrosa lá no livro de Atos, com a abertura de várias portas, e ele consegue sair sem ser visto, sem ser impedido por nada, uma libertação sobrenatural. O apóstolo Paulo crê nessa libertação sobrenatural, mas ele crê também num agente humano na libertação. Ele crê na súplica dos filipenses. Eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Eu serei liberto, mediante uma ação sobrenatural de Deus e também mediante a oração de vocês. Ou seja, irmãos, sempre há esse elemento humano, um elemento humano que ao mesmo tempo é sobrenatural em todas as coisas que nós fazemos. A oração ela tem poder. A oração ela tem a capacidade de abrir portas. A oração ela tem a capacidade de transformar situações. E algo que a gente tem que entender aqui, o apóstolo Paulo usa essa expressão, Espírito de Jesus Cristo. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao Espírito Santo. Tá bem? Essa expressão Espírito de Jesus Cristo e Espírito de Deus aparece em vários escritos paulinos, sempre com essa referência ou apontando o Espírito Santo, falando do Espírito Santo. Eu gostaria de ver algumas com os irmãos aqui. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13, diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O apóstolo Paulo aqui está falando que o Espírito Santo é o selo da promessa sobre todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que creem no Evangelho de Cristo. E olha o que ele diz em Romanos, capítulo 8, versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus, e aqui ele usa a expressão Espírito de Deus, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ou seja, se não crê em Cristo Jesus, não crê no Espírito de Cristo, não é selado por esse Espírito. Então ele está fazendo uma referência. Essa expressão Espírito de Cristo é igual Espírito Santo lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. E ele usa também a expressão Espírito de Jesus, lá em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 6. Vai referenciar Romanos 8, 15 e 16. Gálatas 4, 6 diz o seguinte, irmãos: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho,
que clama Abba Pai, ou o Espírito de Jesus. E olha o que ele diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui em Romanos 8, ele está falando do Espírito Santo, e lá em Gálatas 4:6 ele fala do Espírito do Filho, o Espírito de Jesus, fazendo a mesma função. Então, sempre que os irmãos lerem as cartas paulinas e encontrar as expressões Espírito de Deus, Espírito do Filho ou Espírito de Cristo, ele está falando do Espírito Santo de Deus. Então, a perspectiva futura do apóstolo é de libertação. E realmente essa libertação acontece pelo que a gente entende na história da igreja. O apóstolo Paulo estava preso. A gente entende que essa carta foi escrita entre 61 e 62 depois de Cristo. Então ele é liberto. Tá? O apóstolo Paulo ele sai da cadeia, realmente ele sai dessa prisão, que é uma prisão domiciliar de Atos 28. E ele tem um período de liberdade. Alguns defendem entre 2 a 4 anos. E então vem a execução do apóstolo Paulo entre o ano 65 e o ano 67 depois de Cristo. Então ele está preso, ele é liberto dessa prisão que ele está no contexto de Filipenses, e depois ele prega por mais um tempo, e ele é morto durante a perseguição de Nero. Também Nero é o imperador que promulga, né, que determina a execução por decapitamento. Arrancaram a cabeça do apóstolo Paulo. Vamos caminhando então. Então a gente já viu aqui o versículo 19 e agora nós chegamos ao versículo número 20, que diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa, me redundará em libertação, versículo 19, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo tem uma perspectiva de futuro bem legal aqui. Ele tem uma perspectiva de que ele não vai ser envergonhado. Ele não vai passar vergonha. Pelo contrário, olha que interessante. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Cristo será exaltado através da minha vida. Cristo será engrandecido. Cristo será glorificado através da minha vida. Eu tenho uma grande expectativa de sair. Mas se eu ficar ou se eu não ficar, Cristo será exaltado. Se eu for posto em liberdade ou se eu morrer na mão dos romanos, Cristo será exaltado. E outra coisa interessante aqui, irmãos. Segundo a minha ardente expectativa, esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Com toda ousadia. O apóstolo Paulo, ele não era ousado porque ele era o apóstolo Paulo. Assim como o apóstolo Pedro não era ousado, como a gente vê nos discursos no livro de Atos, porque ele era o apóstolo Pedro. Existe um combustível que gera ousadia no pregador. Existe um combustível que gera ousadia na vida do mestre da palavra. Existe um combustível que gera ousadia na vida dos ministros de louvor. E esse combustível é a oração. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia. Tudo vai decantar, tudo vai vir, tudo vai derivar dali, daquelas súplicas do versículo 19. Ah, Alberto, mas como é que você pode me falar que a oração da igreja dá ousadia para um pregador? Não tem referência bíblica para isso. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, versículos de 18 a 20. Efésios 6, 18 a 20. O próprio apóstolo Paulo escrevendo para uma outra igreja amada. Ele diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. E também por mim. Ou seja,
súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, com coragem, com ousadia, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Às vezes a gente fala assim, o pregador da igreja, o pastor da igreja, o professor da igreja, o ministério da igreja é meio acanhado, não tem aquela ousadia no espírito, não tem aquela intrepidez para falar, não tem aquela coragem de tocar em assuntos espinhosos. Muitas vezes não é nem culpa dele, é porque essa pessoa não está sendo abastecida com a oração dos santos. Os santos não têm dobrado os joelhos em favor dos mestres da igreja, em favor dos pastores da igreja, em favor dos líderes da igreja. E aqui ele inclui as súplicas dos filipenses. As súplicas dos filipenses também seriam esse combustível para que o apóstolo Paulo continuasse pregando com coragem. E aí eu te pergunto, você ora pelos pregadores da sua igreja? Qual foi a última vez que você botou o joelho no chão, domingo, antes de ir para um culto, e pediu, Senhor, abençoa a vida do meu pastor? Qual foi a última vez que você, nesse momento que estamos passando de dificuldades, de perda de alegria, de esquecimento de práticas cristãs, você botou o joelho no chão no domingo à tarde e clamou, Senhor, abençoa o pregador dessa noite? Enche-o com teu espírito. Faça com que o movimento de Atos 2 continue avançando sobre a face da terra. Qual foi a última vez que você fez isso? O apóstolo Paulo entende que a oração dos crentes é o combustível que mantém a ousadia na vida do pregador. E ele continua falando aqui, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O alvo do apóstolo Paulo, irmãos, não era ser libertado. O alvo do apóstolo Paulo não era salvar a sua própria pele. O alvo do apóstolo Paulo não era ficar vivo. Porque o apóstolo Paulo não tinha como precioso nem a sua vida e nem a sua morte. Ele tinha como precioso Cristo ser glorificado. Porque ele entende que tanto a vida como a morte é para a glória de Jesus. E ele entende, de acordo com Romanos capítulo 14, versículo 8, que quer vivamos, quer morramos, estamos em Jesus. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então o apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, escreveu Filipenses, ele tem a perspectiva de que para ele tanto faz. De qualquer jeito, Cristo será engrandecido na vida dele. Outra expressão que aparece aqui no versículo 20 é: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte? Como sempre. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha consciência que a partir do momento em que ele teve o encontro com Cristo, a sua vida em todo momento engrandeceu o nome de Jesus. E eu te deixo outra pergunta. Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem vivido uma vida em que você pode dizer, eu vivo ou eu morro, Cristo engrandecido através de mim? Você pode dizer isso? Vamos caminhando no nosso estudo. Versículo 21 é um dos versículos mais famosos da Escritura. Um dos versículos mais queridos da Escritura. E diz o seguinte, porquanto, e aí ele está referenciando o versículo 20, certo? Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, ele fala que o viver é Cristo porque Jesus é o motivo, Jesus é a razão, Jesus é o centro da vida dele. Por isso que para ele viver é Cristo. Ele falou, porquanto para mim o viver é Cristo. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o tudo da minha vida. Jesus é a razão do meu viver. A gente vê muitas vezes, em vários lugares, aquela pergunta, qual que é o sentido da vida? O apóstolo Paulo fala, o sentido da vida é Cristo. É vivermos para Jesus.
Jesus é o sentido da minha vida, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o tudo em mim. E aí a gente tem que pensar um pouquinho. Ok, se Jesus é tudo em mim, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é a razão do meu viver, Jesus é o propósito de eu estar aqui, é tudo sobre Jesus. Ok, então o apóstolo Paulo está falando de impecabilidade. Ele está falando que como eu estou totalmente em Jesus e nós estamos unidos em Cristo, quer dizer que não há pecado? Não, não significa ausência de pecado. O apóstolo João fala, né, que se nós pecarmos, filhinhos, quando pecarmos, se vocês pecarem, vocês têm advogado com o Pai. O pecado ele é uma realidade presente, mesmo que Jesus seja o centro da sua vida. Viver Cristo, Jesus ser o centro da sua vida, não significa ausência de pecado, mas um desejo profundo de que em tudo que você vier a fazer, seja Cristo glorificado. Ele resplandeça através de tudo que você faz. É como a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, as coisas mínimas da nossa vida têm que ter por objetivo glorificar Deus. Mas as coisas grandes também, e inclui, irmãos, inclui sim, viver Cristo. Quando o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, inclui sim, comer, beber, mas inclui também a confissão dos nossos pecados. Quando nós tropeçamos, quando nós caímos, uma verdadeira vida em Jesus é uma vida que consegue ouvir a voz do Espírito, ser sensível à palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados. Por mais terrível que o pecado seja, por mais grotesco que o pecado seja, por mais absurdo, e às vezes acontece pecados que a gente fala assim, gente, eu acho que eu não sou nem crente por ter feito uma coisa dessa. Por mais terrível que seja, uma vida em Cristo, ela vai voltar-se aos pés da cruz e vai clamar perdão. Porque Jesus também é o centro do nosso arrependimento. Jesus também é o centro do perdão das nossas vidas. O viver é Cristo. Jesus é o centro, motivo, a razão de viver de Paulo. Portanto, o viver é Cristo. Outra coisa que a gente tem que pensar, estar em Jesus não significa desejar morrer, mas ter em mente a segunda parte do versículo. Morrer é lucro. Quando eu estou em Cristo, eu não fico desejando, ansiando a morte. Ou posso até ansiá-la, como a gente vai ver lá na frente. Mas tem que ter, principalmente, esse desejo, esse entendimento de que partir é lucro. Por que partir é lucro? A morte para os que estão em Cristo, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se faz novo. Ou seja, a morte, para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que vivem a primeira parte do versículo, viver Cristo, a morte não acaba com essa nossa união com Jesus. Pelo contrário, ela representa uma união mais profunda com Ele. A morte para os crentes não representa o fim, não interrompe a nossa união com Jesus. Pelo contrário, ela nos leva a um estado de comunhão e bênção muito mais profunda com Cristo. Porque nós estaremos com Jesus, sem a influência do pecado. O salmista, ao escrever, se eu não me engano, o Salmo 116, ele traz essa perspectiva de que é muito mais bacana estar com o Senhor. É muito mais profundo estar com o Senhor. É muito mais interessante estar com o Senhor. Então, se eu vivo na terra, Jesus, se viver Cristo na terra, a morte para mim não vai romper essa união. Pelo contrário, ela vai aprofundar essa união com Jesus. Versículo de número 22. Mas, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. E aí o apóstolo Paulo mostra um dilema entre o versículo 21 e o versículo 22. No versículo 21 ele fala, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu vivo Jesus, se eu morrer eu vou estar com Jesus. Eu vivo com Jesus, se eu partir eu vou estar com Jesus, eu vou estar bem com Jesus. Então para mim, morrer não é nenhum prejuízo. Mas ele pega e fala o seguinte, mas se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher.
E ele pega e mostra um amor profundo pelas igrejas. Um amor profundo pelas pessoas. Mas, se viver na carne, e viver na carne aqui, irmãos, vamos esclarecer, não é viver de forma carnal, mas estar presente no corpo físico. Mas se eu permanecer vivo, né, se eu viver aqui, vai trazer fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que eu vou escolher. Eu quero muito estar com Jesus, mas se eu ficar aqui, eu vou poder produzir. Se eu ficar aqui, eu vou poder ajudar. Se eu ficar aqui, eu vou poder frutificar para a glória dele. Versículo 23. E aí ele continua mostrando esse dilema. Ora, de um e outro lado, ou seja, partindo para estar com Jesus ou ficando aqui com a igreja, eu estou constrangido. Porque se eu fico, eu quero ir. Se eu vou, eu gostaria de ter ficado um pouco mais. Ora, de um e outro lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. E agora, nós chegamos num ponto muito importante da nossa aula. Se você viajou a aula inteira até agora, se você está pensando em outras coisas durante a aula, pare agora e fique com a sua atenção cativa aqui. Fique com a sua atenção cativa. Muita gente, Alberto, chegou agora, tá? Ok. Aí se você quiser dar uma ênfase nesse ponto aí, muita gente chegou agora nesse ponto na sala. Tranquilo. Pessoal, a produção aqui, o nosso exército de um homem só, que é o Davi, ele pediu para enfatizar o versículo 23. Ok, muita gente chegou agora, então vamos esclarecer aqui, antes de entrarmos no versículo 23, resumindo em poucas frases o que nós vimos até agora, do 19 ao 22. O que nós vimos até agora é que o apóstolo Paulo está apresentando, esse é o grande tema da aula, nós estamos estudando Filipenses 1, de 19 a 26. Do 19 até o 22, até o 26, o apóstolo Paulo vai apresentar suas perspectivas para o futuro. Ele está preso e ele tem perspectivas. Qual que é a perspectiva? De ser solto. O que realmente vai acontecer, o apóstolo Paulo é solto dessa prisão. Essa não é a prisão da morte do apóstolo Paulo. Então ele vai ser solto e ele começa a trazer algumas perspectivas para o futuro. Ele entende que as orações dos filipenses são um instrumento que vai levar à libertação, assim como a ação do Espírito Santo. E ele entende que a oração do Espírito Santo é um combustível para que ele continue pregando de forma ousada. Então ele deseja que eles continuem orando para que ele possa cumprir essa perspectiva de pregar de forma ousada no futuro. Ele também tem uma perspectiva de que se permanecer vivo ou se partir, Cristo será engrandecido na vida dele. Ele fala de viver é Cristo, ou seja, uma vida pautada em Jesus, em que Jesus é o centro, o propósito e a razão do viver, e que o morrer é lucro, porque ele sabe que a morte não desfaz a nossa união mística com Jesus. Nós continuamos unidos espiritualmente com Jesus após a morte. E pelo contrário, é lucro, porque nós estaremos com Jesus plenamente, sem influência do pecado. Foi o que nós vimos até agora. Então ele está trazendo suas perspectivas futuras. Eu quero ser solto, minha perspectiva é essa. Eu quero pregar, minha perspectiva é essa. Eu posso partir, minha perspectiva é essa. Ou eu posso ficar, minha perspectiva é essa. E agora a gente chega no versículo 23. O versículo 23 ele tem questões doutrinárias dentro dele, eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Ou seja, tanto partindo quanto ficando, eu estou constrangido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aí você fala assim, não, peraí, desejo de morrer? Porque para estar com Cristo, então tem duas formas. Ou Jesus volta, ou a gente vai de encontro a Ele. Ou Ele vem de encontro a nós, ou nós vamos de encontro a Ele. E para ir de encontro a Jesus, hoje, e na época do apóstolo Paulo, é só mediante a morte. E você pode falar assim, não, peraí. Então partir e estar com Cristo, desejando a morte, é pecado desejar morrer. Não é pecado. E eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, versículo de número 5. Então, desculpe, irmãos. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículos 2 e versículo 8.
o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 2. Ele diz o seguinte: e por isso, neste tabernáculo, quando o apóstolo Paulo fala de tabernáculo, ele está falando desse nosso corpo. Vamos voltar no Antigo Testamento para a gente pensar um pouquinho. Não fecha a sua Bíblia, deixa ela abertinha aí em 2 Coríntios 5. Lembra no Antigo Testamento do tabernáculo que acompanhava o povo pelo deserto? Ele montava, desmontava, era feito de tábuas, era feito de tecidos, de peles de animais. Aquilo ali, quando o povo entra na Terra Prometida, é substituído pelo templo. O templo é permanente. O templo é de pedras, é de ouro, é de todo aquele material de alvenaria. Ele é permanente. O tabernáculo era temporário. Quando o apóstolo Paulo fala, por isso, neste tabernáculo, neste corpo que nós temos, porque isso aqui é um corpo temporário, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, do nosso templo celestial, do nosso novo corpo, do corpo glorificado. Então ele falou, neste tabernáculo a gente geme, aspirando ser revestido pela habitação celestial. A gente deseja passar, a gente deseja ir para o outro lado, a gente deseja que Jesus volte, nos transforme, e desejamos partir para estar com ele. Versículo 8. Mas estamos em plena confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo, no versículo 8, ele fala de simplesmente morrer. Deixar esse corpo e habitar com o Senhor. E no versículo 2, ele fala do abandono desse corpo realmente pela morte, mas não apenas de estar com Jesus, mas da consumação de todas as coisas quando Jesus voltar e nos der corpos glorificados. Quando houver a união dos corpos ressurretos com as almas, com aquele corpo perfeito, aquele corpo sem dor, sem sofrimento, sem nada de ruim. Então não é um desejo pecaminoso. Esse desejo não é pecaminoso. Ele fala isso no versículo 23, ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2, ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Ok? Não é um desejo pecaminoso. A questão é que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele fala, versículo 8, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui, no versículo 23, ele fala, partir e estar com Cristo. O problema não é desejar partir, o problema é para que você quer partir. Aí que está a questão. A motivação dos nossos corações para partir e estar com Jesus, raramente é partir e estar com Jesus. A gente quer partir porque a gente não está conseguindo pagar as contas. A gente quer partir porque a gente está com problema familiar. A gente quer partir porque nós estamos com problema de saúde. A gente quer partir porque estamos sendo perseguidos. O desejo que o apóstolo Paulo fala, não, eu quero partir para estar com Jesus. Eu não quero partir por causa de nenhuma dificuldade terrena. Quando a gente quer partir porque estamos sofrendo perseguição, quando a gente quer partir porque estamos com problema familiar, quando a gente quer partir porque estamos com problema financeiro, quando a gente quer partir porque estamos com problema de saúde, aí é pecaminoso. Porque a motivação que você tem para ir para a eternidade não é encontrar com Jesus, mas simplesmente se aliviar do seu sofrimento. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele queixa do seu sofrimento aqui. Ele fala, meu desejo é partir e estar com Jesus. Esse que é o desejo. O desejo de partir e estar com Cristo, então, não é pecaminoso se o foco for realmente estar com Jesus e é fruto do entendimento de que é algo infinitamente melhor ou incomparavelmente melhor. Então não é pecaminoso e é fruto de um entendimento profundo de que é muito melhor estar com Jesus do que permanecer na terra. Nós temos visto, nós vimos, na verdade, o crescimento de uma teologia no meio evangélico brasileiro de que o bom é aqui. O bom é você ter 2 barcos, ter 5 casas, ter uma frota de táxi. O bom é aqui. O apóstolo Paulo se despende de todas essas coisas. Ele fala, não, eu quero estar com Jesus. Não é pecado, porque eu quero estar com Jesus. E é muito melhor estar com ele do que permanecer. Ele referencia aqui o Salmo de número 16.
O apóstolo Paulo está referenciando aqui o Salmo de número 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Irmãos, aqui nessa terra não há plenitude de alegria, há uma alegria parcial. Aqui nessa terra não há delícias perpétuas, são delícias temporárias. Mas quando estamos lá com Jesus, é alegria eterna. São delícias perpétuas, alegria perfeita, alegria completa. Por isso que não é um pecado desejar partir e estar com Cristo, se o foco for realmente estar com Cristo. Porque quando eu quero partir para estar com Cristo, eu demonstro que eu entendi profundamente que essa terra é só uma passagem, mas que a nossa habitação é lá. Eu faço coro com o escritor dos Hebreus. Esse texto nem estava na nossa lição. Eu faço coro com o escritor de Hebreus, no versículo 13 e 14, do capítulo 13, quando ele diz o seguinte: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Quando o meu desejo de partir estar com Cristo é para estar com Jesus e é fruto do entendimento de que lá é muito melhor do que aqui, esse desejo é um desejo que não é pecaminoso. Nós vamos caminhando, que tem outras questões doutrinárias aqui no versículo 23. Ao dizer partir e estar com Cristo, o apóstolo Paulo está jogando sua perspectiva futura sobre outra coisa muito importante na igreja. Uma questão doutrinária muito séria e que muitas pessoas têm dúvidas sobre ela. O apóstolo Paulo fala o desejo de partir e estar com Cristo. Ele está jogando sua perspectiva futura, ele está apontando para algo que na teologia nós chamamos de estado intermediário. A nossa EBD eu tenho tentado fazer ela ser o mais prática possível, aplicá-la o mais possível às nossas vidas diante da situação que temos vivido. Mas eu gostaria de pensar isso aqui com os irmãos, que é uma questão doutrinária. Estado intermediário. O que é estado intermediário? É a condição de todo ser humano, irmãos, todos os seres humanos. É a condição de todos os seres humanos entre a morte e a ressurreição que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15. Que é aquela ressurreição, os corpos voltam, né, aqueles que estão mortos são ressurretos em corpos glorificados, os que estão vivos são transformados e depois vem o grande julgamento. Então o que acontece? Esse espaço entre a morte e a ressurreição é o que nós chamamos de estado intermediário. Por quê? Porque ele tem entre a morte e a ressurreição. Antes tem a vida terrena e depois tem a eternidade com os corpos glorificados. Então esse espacinho entre morte e ressurreição a gente chama de estado intermediário. Muita gente tem dúvida disso. Muita gente tem questionamentos com isso. E existem muitas teorias erradas. E dependendo de onde é que você está se alimentando, dependendo do que você está comendo por aí, você está engolindo ideias erradas sobre isso. Por exemplo, existem grupos que defendem o sono da alma. Que é o quê? A partir do momento que eu morro, eu entro em estado como se fosse uma anestesia geral. Um coma induzido. Eu vou ficar dormindo, tranquilinho, até a ressurreição dos corpos. Existem grupos que defendem isso, e existem grupos que têm redes de televisão que defendem isso, e tem muito crente que assiste e absolve isso. A segunda grande perspectiva que existe é a perspectiva do purgatório, que é o quê? Você morre e você não vai nem para um lugar de gozo e nem para um lugar de desespero. Você vai para um lugar intermediário e você fica ali, não é tão bom quanto o céu, não é tão ruim quanto o inferno. Vou usar esses dois termos por enquanto, céu e inferno. E você fica ali. E algumas ações que as pessoas fazem aqui na Terra vão botando um crédito ali para você sair. Meio que o pessoal paga uma fiança para você. Com orações, várias coisas. E existe a ressurreição instantânea, que essa é uma nova que tem aparecido, tá? Tanto que eu
estudei estado intermediário para essa aula na teologia sistemática do Millard Erickson. Eu ia até trazer ela, mas não trouxe. E ele traz essa ideia de ressurreição instantânea, que é, alguns grupos têm pregado o seguinte: você morre e a partir do momento que você morre, você já recebe um corpo glorificado em um outro lugar, um lugar cósmico. Irmãos, não existe fundamento para isso. Tá? Não existe nenhum tipo de respaldo bíblico, nem para sono da alma, nem para purgatório, nem para ressurreição instantânea. Tá bem? O que existe biblicamente? O que nós podemos falar biblicamente? Nós podemos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 16. Nós vamos gastar um pouco da nossa aula falando sobre isso aqui, porque isso aqui também é uma perspectiva futura. Tá bem? Assim como o apóstolo Paulo lança suas perspectivas futuras, isso aqui também é uma perspectiva futura. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, a gente tem a passagem do rico e Lázaro. E você pode dizer assim: não, Alberto, não é a passagem de rico e Lázaro, é a parábola de rico e Lázaro. Não, irmãos, isso não é uma parábola. Tá? Isso aqui é real, isso aqui é um fato. Porque ela foge do padrão das outras parábolas de Jesus. Nenhuma parábola de Jesus é citado o nome. E nessa passagem é citado o nome de Lázaro. Isso aqui é uma passagem, isso aqui é algo real. Tá bem? E Jesus traz algumas coisas aqui. Primeiramente, ele fala que morreu um e morreu o outro. Morreu o rico, morreu Lázaro. O Lázaro foi para um lugar de gozo. E o rico foi para um lugar de tormento. Tá bem? O que acontece? Esse lugar de gozo nós vamos chamar de paraíso. Tá bem? Vamos chamar de paraíso. Ou, se você quiser chamar de céu, pode chamar de céu por enquanto. E existe um lugar de tormento. Que na Bíblia, toda vez que você vê local de tormento, a nossa tradução traz a palavra inferno. Só que existem duas palavrinhas para inferno no original, no grego. Primeiro existe a palavra Hades. O Hades é o local atual de tormento, onde essas pessoas que morrem hoje estão, onde as almas dos ímpios estão. O Hades. E o paraíso, ou céu, onde estão a alma dos crentes, dos fiéis. Haverá um lugar de gozo eterno. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, que você pode chamar de eternidade, ou nova criação, ou nova Jerusalém, ou cidade celestial. Existe esse lugar de gozo eterno. Tá bem? Lembra que Jesus falou: estou preparando local, estou preparando morada, quando tiver tudo pronto eu vou voltar, vou buscar vocês? É lá, tá bem? É um local de gozo eterno. E existe um local de tormento eterno, chamado Guiena. Ela está em Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. Olha o que diz o texto. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na Guiena tanto a alma como o corpo. Por que é na Guiena, irmãos? A Guiena hoje já está vazia. Ela vai ser cheia depois do trono branco. Então, quando as pessoas forem ressurretas, juntou ali o corpo, né, o mar deu seus mortos, o abismo deu seus mortos, juntou o corpo com a alma ao julgamento, e a pessoa vai ser jogada, corpo e alma, na Guiena, num tormento eterno. Então a gente tem, vamos deixar isso bem mais simples, um céu provisório, que é onde a gente está hoje, só a alma, e um inferno provisório, que é o Hades, onde estão as almas. Haverá um céu permanente, tá? Entre aspas, 1000 aspas, tá, irmão? Um céu permanente, onde nós iremos com os nossos corpos glorificados habitar com Jesus. E haverá um inferno permanente, que é a Guiena, onde serão colocados o corpo e a alma de todos aqueles que não foram fiéis a Cristo Jesus. Então, quando a gente olha para a passagem de Lucas 16, 19 a 31, a gente vê algumas coisas que são fato, que a gente pode falar sobre o estado intermediário. Primeiro, no estado intermediário, Lázaro estava consciente e o rico estava consciente. As pessoas estão conscientes, elas não estão dormindo. Não existe sono da alma. Ah, Alberto, e quando fala assim, aqueles que dormem? O apóstolo Paulo, ou qualquer outro escritor que usa essa expressão, está falando da posição do corpo, do fato de estar deitado. Tá bem?
No estado intermediário, as pessoas estão conscientes. No estado intermediário, os justos gozam de refrigério com Jesus e os ímpios padecem. Terceiro, o gozo no paraíso é bem menor do que será na Nova Jerusalém. E o tormento no Hades é bem menor do que será na Guiena. Tá bem? E os crentes, ao partir, nem passam perto do inferno. Vamos lá, irmãos. Aconteceu, versículo 22 de Lucas 16. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento. Ponto. No inferno, estando em tormento. Ou seja, o Lázaro morreu e foi para o local de gozo. O rico morreu e foi para o lugar de tormento. É automático. Não existe um meio termo, não existe um caminho, não existe um lugar onde você fica, sala de espera. Tem outro versículo que eu tinha separado? Deixa eu ver se eu acho esse versículo para que nós possamos ver aqui. Eu tinha separado ele, mas eu não anotei ali. Tem Marcos. Deixa eu achar o versículo aqui. Deu branco. Mas existe aquele versículo em que Jesus fala, é uma vergonha esquecer esse versículo também, né? É aquela passagem quando Jesus fala com o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, que vergonha. Vou ter que achar esse versículo. Aí, Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, não existe um outro caminho. E aquele homem tinha acabado de aceitar Cristo na cruz. Aquele homem tinha acabado de reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, no último minuto. E Jesus não falou, cara, é o seguinte, como você foi na última hora, tem um débito aqui, você vai ter que pagar em outro lugar. Não existe isso. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele vai direto. A perspectiva bíblica é essa. Tá bem, irmãos? Vamos voltar para as perspectivas futuras do apóstolo Paulo. Eu tive que falar isso aqui porque tem muita gente acreditando em som da alma, em purgatório, em ressurreição instantânea, em várias coisas desse tipo dentro das nossas igrejas. E não é a perspectiva bíblica. Tá bem? Vamos voltar às perspectivas futuras do apóstolo Paulo. Versículo 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Como a gente já disse aqui, carne é permanecer vivo. E o apóstolo Paulo fala, ele entende que tem trabalho para ele fazer ainda, tanto entre os filipenses, quanto no meio das outras igrejas que ele plantou e que estavam se solidificando. Ele entende que há necessidade de ele permanecer mais um tempo. Versículo 25. E outra coisa, irmãos. E por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E o versículo 25 entra com e convencido disso. O apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, meu desejo é partir estar com Jesus. Estar com Jesus é muito melhor. Eu sei que se eu partir agora eu vou estar com Jesus, mas eu estou convencido que Deus faz a vontade dele. Eu estou descansando na vontade de Deus. Eu estou descansando sob o controle absoluto que Deus tem sobre todas as coisas. Versículo 25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Apesar de saber que estar com Jesus é melhor, Paulo continua mantendo sua perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. E no entendimento dele, olhando para as igrejas, olhando para a vida dos crentes, olhando para aquele cristianismo nascente, ele entendia que era mais interessante ele permanecer aqui. É um amor tão profundo pela igreja que ele fala, eu sei que se eu partir hoje, se eu partir daqui 10 anos, eu vou estar com Jesus, então eu prefiro ficar mais 10 anos e poder ajudar a igreja. Eu prefiro ficar 10 anos e somar na igreja.
Ele fala, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Estou certo que vai acontecer isso, eu estou certo que as orações serão respondidas, eu estou certo que o Espírito de Jesus há de dar provisão. Eu quero permanecer, não é só para poder usufruir da terra. Assim como eu não quero partir para fugir dos problemas da terra, eu não quero permanecer para usufruir das bênçãos da terra. Não. Para o vosso progresso e gozo na fé. O apóstolo Paulo ele não se vê como melhor. Não, se eu ficar aqui, a igreja vai progredir. Não. Mas ele entende que cada crente que permanece um dia a mais, 10 dias a mais, um mês, um ano, 10 anos a mais sobre a terra, vivendo Cristo, ele contribui para o progresso da igreja. Ele contribui para o avanço do evangelho. Ele contribui para o avanço da fé daqueles que o cercam. As pessoas são fortalecidas pela vida daquele crente. Paulo não se vê como melhor, mas ele entende que a permanência de cada crente tem muito a acrescentar na vida da igreja. Tem muito a somar na vida da igreja, inclusive a dele. E aí, outra pergunta provocativa da nossa aula. Nós já vimos algumas perguntas provocativas hoje. A primeira foi, você ora pelos pregadores da sua igreja? Você vive para a glória de Deus? E agora a gente tem outra pergunta provocativa, aqui no versículo 25. Quanto que você soma na vida da sua igreja? Quanto que você soma na vida das pessoas que estão ao redor de você? Quanto que você soma na vida dos crentes? Quanto que você soma na vida das outras pessoas que estão ao redor de você e que não são cristãs? O que você soma na vida das pessoas? É melhor você ficar ou é melhor você partir? Essa pergunta é importante. Se você não tem somado, se arrependa disso. Faça de Jesus o centro da sua vida e viva para a glória dele, para somar na vida das pessoas. E ele fala ainda, para o progresso e para o gozo da fé. Irmãos, o apóstolo Paulo sabia que se ele permanecesse, aquelas pessoas teriam alegria, teriam felicidade, porque o apóstolo permaneceu. Deus garantiu que ele ficasse com a gente. A permanência de um crente tem que trazer alegria para os crentes. E eu estou falando de permanecer aqui na terra mesmo. Você ficar, você tem que dar alegria. Sua vida tem que ser motivo de alegria para os outros, motivo de gozo, motivo de satisfação. Tem gente que é chato. Tem gente que é insuportável. E tem gente que quando você está perto, ele dá alegria, dá paz, dá gozo. É bom estar perto da pessoa, é legal estar junto com a pessoa. Na aula passada nós falamos que cada crente que parte contribui para o progresso do evangelho. Porque o crente parte louvando, o crente parte testemunhando, o crente parte com a perspectiva de que vai estar com Cristo. Mas cada crente que permanece também testemunha. Cada crente que permanece também contribui para o progresso do evangelho. Porque cada crente que permanece, ele testemunha o poder da oração e principalmente, irmãos, ele testemunha o poder do Deus da oração. Cada irmão que entrou no hospital durante essa crise que nós estamos vivendo e partiu, glorificou o nome de Cristo. O evangelho o evangelho avançou, progrediu através daquela vida. Mas cada crente que é restaurado, como a gente teve agora, o pastor Domingos, sendo restaurado e saindo daquela situação, Deus é glorificado. Porque aquele crente sai, não, eu estou aqui porque Deus me sustentou e por causa da oração dos crentes. Deus é glorificado. Ou seja, quer na nossa morte, quer na nossa vida, o Senhor é glorificado. Tá bem? E versículo 26, para caminharmos para o final da nossa aula. Vamos lá, versículo 25. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecer com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. A fim de que aumente, com o propósito de que aumente, com o objetivo de que aumente, quanto a mim, a respeito da minha pessoa, o motivo de vocês gloriarem em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. A permanência de Paulo era motivo para os filipenses glorificarem a Jesus, que conceberia não apenas libertação a Paulo, mas conceberia Paulo a eles, em respostas às suas súplicas, lá do versículo 19. O retorno de Paulo ao convívio dos filipenses era resposta de oração. O retorno de Paulo para junto dos seus queridos
Era motivo deles glorificarem a Deus e dizerem: o Senhor ouviu nossa oração, o Senhor nos restituiu, apóstolo. Então Paulo tem perspectivas futuras de sair, tem perspectiva futura de que se tiver que partir ele vai estar com Cristo, ele tem perspectiva futura de permanecer, ele tem perspectiva futura de que se permanecer ele vai somar na vida da igreja, alegrar aquelas pessoas e contribuir para que eles progridam na fé. Ele tem uma perspectiva futura de que ele, sendo restituído à igreja, a igreja irá glorificar ao Deus que responde às orações. Irmãos, vamos nos alegrar quando o nosso Deus restaurar os nossos irmãos e responder cada uma das nossas preces. Essa tem que ser a perspectiva cristã. Perspectiva de futuro glorioso com Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo. Fizemos Filipenses capítulo 1, versículo 19 ao versículo de número 26. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Nos fez alegrar na perspectiva de estarmos com Jesus, nos fez alegrar na certeza de um Deus que responde orações, nos fez alegrar na certeza de um Deus que restaura pessoas. E nos fez repensarmos práticas bíblicas, práticas cristãs, orar pelos nossos líderes, viver para a glória de Jesus, somar na vida da igreja. Então, todos os nossos estudos, cada pedacinho que nós temos feito, nós temos tentado trazer a questão da alegria e trazer a questão da prática cristã. Tem alguma coisa, Davi, no chat aí? Tem um comentário aqui de Aline, né? Uhum. Deixa eu voltar aqui, que eu acabei tirando aqui, só um minutinho. Ela comenta que bom mesmo é estar com Jesus, tudo nessa vida é passageiro, né? Que nada aqui é permanente, mas o que fica mesmo é o estar com Jesus. E foi questionado aqui sobre essa passagem do rico e Lázaro, se seria uma parábola ou não. Eu acredito que você já explicitou muito bem aí, mas se você quiser comentar novamente. Tá bem. Irmãos, o que acontece? Se os irmãos fizerem isso, é um exercício legal até para vocês fazerem, tá? Peguem todas as parábolas de Jesus e leiam elas. Todas as parábolas de Jesus, elas têm duas características básicas. A primeira, Jesus não cita nome em parábola. É sempre, havia um semeador, uma mulher perdeu uma moeda, um pastor que foi buscar suas ovelhas, é um pescador que fez isso. Ou seja, nunca tem nomes, sempre tem um personagem ali. E outra coisa que é uma característica básica de qualquer parábola, é que a parábola ela usa uma figura, uma imagem, uma ilustração que as pessoas conhecem, para trazer à tona algo que as pessoas não conhecem. Então vamos pegar uma parábola, aleatória e pegar uma parábola pequena, para que a gente possa pensar um pouquinho aqui. Aqui. Vamos pegar a parábola do semeador. Vamos pegar um tempinho, nós temos tempo para conversarmos aqui. Parábola do semeador, lá em Mateus 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar. Preste bem atenção na estrutura do texto, tá? E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia, vamos começar a parábola agora, presta atenção. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Não é citado o nome, tá? O semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram, sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Quando você chega no versículo 10 em diante, Jesus explica a parábola. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério dos reinos do céu, mas aqueles não lhes é concedido. Por isso que tem... E ele explica toda a parábola, ele fala todo o solo, fala os tipos de coração, aquelas coisas que a gente já sabe. Qual que é uma principal característica de uma parábola? Você usa algo que as pessoas conhecem para trazer luz sobre algo que as pessoas não conhecem. Então Jesus usou a figura de um semeador, a semeadura, que é algo que as pessoas conheciam, para trazer à luz algo que as pessoas não conheciam, uma realidade espiritual, que é do Evangelho germinando no coração. Todas as parábolas têm isso. Ah, perdeu uma moeda, a mulher perdeu uma moeda, uma ovelha que se perdeu. O que quer dizer isso? Ah, quer dizer aquela busca por aquela pessoa, Deus indo de encontro, e etc, e etc, e etc. Todas as parábolas, então, têm duas características. Primeiro, elas não apresentam nomes e elas usam uma coisa que as pessoas veem para trazer à luz algo que as pessoas não veem. Quando você pega a passagem do rico e Lázaro, não existe um nome citado, é citado o nome de Lázaro, então já foge do padrão das parábolas, e aqui não existe nenhuma ilustração de algo físico. Jesus já vai direto para a morte do camarada, e ele já começa a falar sobre o que tem no mundo espiritual. Então a passagem ela já é uma luz direto em cima de algo espiritual. Não tem esse anteparo com algo que as pessoas conhecem. Beleza, pessoal? Espero que tenha esclarecido. Alberto, mas aí ele fala a respeito de Abraão. Como é que Abraão consegue visualizar o rico e Lázaro ao mesmo tempo? Abraão estaria em um local diferente? Como que é isso? O texto fala que Abraão vê. O texto não fala que Lázaro vê. Confere comigo aí no texto? Ó. No inferno, versículo 23. No inferno, estando em tormentos, aqui no Hades, tá? Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, o Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu está em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem. Eu acho que ninguém quer fazer isso também, né? Ninguém quer ir de cima para baixo. E nem os de lá passar para nós. E aí ele pega e fala, né? Ó, pede até para acontecer meio que uma sessão espírita. Eu já vi algumas notas em alguns estudos bíblicos que esse seio de Abraão pode ser a imagem de ser um hóspede de honra em um banquete. Tá bem? Essa questão de ser efetivamente Abraão, eu vou ter que parar para fazer um estudo mais profundo sobre isso aqui. Porque eu não vim preparado para isso para a aula. Tá bem? Mas Lázaro é o único personagem que é nomeado em uma dessas passagens que o pessoal considera parábola. Essa passagem ela foge muito do padrão de parábola. Eu acho difícil a gente fazer isso aqui, tá bem? E aí, o que mais? Existe, e aí eu queria seu comentário, existe uma fundamentação que algumas pessoas colocam como esse pai Abraão não ser o Abraão escolhido por Deus para ser o patriarca. Que esse pai Abraão, na verdade, seria o próprio Deus. O que você acha disso? Haveria fundamentação? Por isso que este pai Abraão consegue ver quem está lá no Hades, né? Como é que o texto não fala isso? É difícil a gente falar algo que o texto não diz. Ou algo que a gente não consegue referenciar em outro lugar da Escritura. Tem algo que eu sempre comento com o pessoal, que a gente não pode colocar lacunas onde Deus deixou coisas escritas. E a gente não pode deixar coisas escritas ou coisas faladas onde Deus deixou lacunas.
É uma boa saída teológica? É uma boa saída teológica. Porque eu vou falar o seguinte, não, esse Abraão é o próprio Deus. Só que não tem subsídio escriturístico para fazer isso. Né? Talvez, se for feita uma crítica textual no original, a gente consiga achar alguma coisa desse tipo. Mas eu acho complicado falar isso. Mais alguma coisa, Irã? Você me deixa em xeque? Irmãos, eu posso fazer o seguinte, eu posso me aprofundar sobre esse texto, deitar em cima dele e trazer para os irmãos. O que é principal que a gente tem que entender, e se você acha que isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma parábola, ok. Lembra lá de Lucas 23, versículo 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus fala que hoje ele está com ele no paraíso, Jesus desconstrói aquela ideia daquele local de passagem. Se a gente pensar que ele vai estar com Jesus no paraíso e ele vai estar acordado, vai estar consciente, nós desconstruímos o sono da alma. Tá bem? Então, e a questão da ressurreição dos corpos, lá que é a tal da ressurreição instantânea, que alguns grupos têm defendido hoje em dia, a gente desconstrói com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, principalmente a partir do versículo de número 20, tá bem? Então, esses textos desconstroem essas estruturas. Principalmente Lucas 23, 43. Ah, não, eu acho que Lucas 16, 19, 31 é uma parábola. Ok. Lucas 23, 43, o Senhor Jesus fala com aquele ladrão que ele estaria no céu naquele mesmo dia da sua morte. E 1 Coríntios capítulo 15 fala que nós só vamos receber os corpos glorificados lá na ressurreição dos mortos. Beleza, irmãos? Acho que é isso. Mais algum comentário aí, Davi? Nada? Irmãos, então é isso. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Lembrando que apesar de a gente ter ficado um tempo conversando lá em Lucas 16, o nosso texto foi Filipenses capítulo 1, de 19 a 26. Semana que vem, Filipenses capítulo 1, de 27 até o capítulo 2, versículo de número 4, nós vamos falar sobre unidade na vida cristã. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus para encerrarmos? Senhor meu Deus, muito obrigado ao Pai por essa manhã, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que tivemos de meditar sobre um trecho da Tua Sagrada Escritura, esses 7 versículos de Filipenses e outros textos relacionados. Que o Senhor possa vir trazer esclarecimento ao meu coração, à minha mente, entendimento da Tua Palavra. Também te peço, ó Pai, que o Senhor traga entendimento, esclarecimento da Tua Palavra ao coração e à mente de cada um dos nossos irmãos que assistiram essa aula. Que o Senhor possa nos ajudar a entendermos cada vez mais Tua Palavra, e não apenas entendermos, ó Pai, mas que o Senhor possa, através da Tua Palavra, transformar as nossas vidas e transformar a forma como nós vivemos essa vida que o Senhor nos concede. Para que possamos viver para a glória do Teu nome, Pai, e que vivendo para a glória do Teu nome, Pai, tendo Cristo como centro das nossas vidas, possamos ter a certeza que enquanto ficarmos aqui, Ele será glorificado no nosso viver, mas que quando partirmos, estaremos com Jesus, o que é infinitamente melhor do que estar nessa terra. Que possamos usufruir, Pai, das bênçãos do Senhor aqui, mas sabendo que há algo muito melhor nos aguardando quando estivermos com Cristo, onde não há choro, onde não há lágrima, onde não há dor. Pai Santo, quero te pedir também pela vida daqueles nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram acamados, que se encontram necessitando, ó Pai, agora de um socorro. Pai Santo, o desejo do nosso coração e a nossa súplica confiantes é que o Senhor tem todo o poder para restaurar a saúde, Pai. Que o Senhor tem todo o poder para trazer de volta e alegrar aquela vida, alegrar a família pela restituição daquela pessoa. E, Pai Santo, que o Senhor tem o poder para trazer essa irmã, esse irmão de volta para o nosso meio, para que os nossos corações se alegrem grandemente, Pai, no Deus que responde às orações. Fica conosco, Pai, e trabalhe em nossas vidas, Pai. Nos faz vivermos efetivamente para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, irmãos. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical. Tchau, tchau.